O sal, um tempero tão comum em nossas mesas, assume um significado surpreendente nas páginas da Bíblia. Mais do que um simples condimento, ele se torna um símbolo poderoso, permeando histórias de alianças, rituais de purificação e até mesmo alertas sobre o juízo divino. Nesta jornada, vamos desvendar os múltiplos significados do sal nas Escrituras, aprofundando nossa compreensão sobre a fé e a relação com Deus. Na antiguidade, o sal era extremamente valioso. Sua capacidade de conservar alimentos em uma época sem refrigeração o tornava essencial para a vida. Imagine só, o sal era usado como moeda de troca e até mesmo como parte do pagamento de soldados romanos, daí a origem da palavra salário. Essa importância prática do sal se traduz em um profundo significado simbólico nas Escrituras. Ao longo deste vídeo, vamos mergulhar em passagens bíblicas que revelam o sal como símbolo de aliança eterna com Deus, a necessidade de purificação espiritual e as consequências da desobediência. Prepare-se para descobrir como um elemento tão comum pode nos ensinar lições atemporais sobre fé, obediência e a graça transformadora de Deus. O sal, na Bíblia, transcende seu uso culinário e assume um significado profundo, representando a força e a permanência de um pacto, um compromisso inquebrável. No entanto, diferente dos acordos humanos, a aliança de Deus conosco não se baseia em nossa capacidade de cumprir nossa parte, mas sim em sua fidelidade e graça infinitas. Em Números 18, versículo 19, encontramos a expressão pacto de sal, um elo inviolável estabelecido por Deus com os sacerdotes levitas. O sal, com sua capacidade de preservar da deterioração, representa a natureza duradoura dessa aliança divina. É Deus quem toma a iniciativa, prometendo estar conosco para sempre, mesmo quando falhamos. Vamos agora explorar como o sal, além de seu papel nas alianças bíblicas, se entrelaça com a cultura e a espiritualidade da época. O uso do sal como símbolo de compromisso e aliança não se limitava apenas às práticas bíblicas, mas também permeava várias culturas antigas. No Oriente Médio, o sal era frequentemente utilizado em cerimônias para selar acordos e pactos. Essa prática cultural reforçava a ideia de permanência e fidelidade, já que o sal, com suas propriedades de preservação, simbolizava a durabilidade e a sinceridade dos compromissos assumidos. Além de seu uso em alianças, o sal era um elemento presente em muitos rituais religiosos e sociais. Por exemplo, nos banquetes, o ato de compartilhar sal entre os participantes simbolizava a amizade e a hospitalidade, solidificando laços de confiança e respeito. Esse simbolismo pode ser visto em várias passagens bíblicas, onde o sal não apenas representa um compromisso divino, mas também um chamado à comunhão e ao relacionamento genuíno com os outros. Ele nos desafia a viver uma vida que seja um testemunho de nossa fé, preservando os valores do reino de Deus em um mundo que muitas vezes tenta corrompê-los. Ser sal da terra é um chamado para sermos agentes de mudança, influenciando positivamente aqueles ao nosso redor com amor, justiça e verdade. À medida que entendemos o simbolismo do sal, somos inspirados a aplicar esses princípios em nossa caminhada cristã. Devemos buscar ser exemplos de integridade e compromisso, tanto em nossos relacionamentos pessoais quanto em nossa vida espiritual. A história de Abraão e Abimeleque, por exemplo, nos lembra da importância de buscar a paz e a reconciliação, refletindo a graça de Deus em todas as nossas interações. A história de Abraão e Abimeleque, Gênesis 21, 22, 34, ilustra como a aliança com Deus se estende também às relações humanas. Diante de um conflito, eles estabelecem um acordo de paz, simbolizado pelo compartilhamento do sal. Essa aliança não apenas resolveu o conflito, mas também trouxe prosperidade e bênçãos para ambas as partes, refletindo a graça de Deus que se estende a todos que o buscam. O sal, além de seu papel em alianças, evoca a ideia de purificação nas Escrituras. No entanto, essa purificação transcende a mera limpeza física, apontando para uma busca constante por santidade e proximidade com Deus. Em Levítico 2:13, Deus ordena que as ofertas de cereal sejam temperadas com sal, simbolizando a remoção de impurezas e a consagração a Deus. Esse ato ritualístico no Antigo Testamento aponta para uma realidade maior, a necessidade de um coração puro e dedicado a Deus. Enquanto o sal no Antigo Testamento simbolizava a purificação ritual, Jesus Cristo, no Novo Testamento, se torna o verdadeiro e único meio de purificação espiritual.
Seu sacrifício na cruz nos limpa de todo o pecado e nos torna aceitáveis diante de Deus. A história de Eliseu purificando a água amarga em 2 Reis 2:19 e 22 ilustra como Deus, em sua graça, pode transformar situações e vidas. Assim como o sal purificou a água, o Espírito Santo age em nós, purificando nossos corações e nos capacitando a viver em santidade. O sal, além de representar alianças e purificação, é também um símbolo de julgamento nas Escrituras. Ele nos lembra das sérias consequências que vêm com a desobediência a Deus. A narrativa de Sodoma e Gomorra, encontrada em Gênesis 19, destaca o uso do sal como símbolo de juízo. Quando a mulher de Ló olha para trás enquanto fogem, ela é transformada em uma estátua de sal. Este evento simboliza a severidade do julgamento divino sobre a desobediência e a importância de não se apegar ao pecado. A transformação em sal serve como um alerta sobre as consequências de se desviar dos caminhos de Deus. Em Deuteronômio 29:23, a imagem de uma terra infértil e coberta de sal é usada para ilustrar a desolação resultante da desobediência. O sal, neste contexto, simboliza a esterilidade e a morte que acompanham o afastamento dos mandamentos divinos. Esta representação nos lembra que o pecado traz consequências, tanto individuais quanto coletivas, e que a fidelidade a Deus é essencial para uma vida frutífera. À medida que exploramos o simbolismo do sal na Bíblia, somos convidados a refletir sobre como esses ensinamentos podem enriquecer nossa prática de fé diária. O sal nos lembra da importância de sermos agentes de mudança e preservação em nossas comunidades, trazendo sabor e luz ao mundo ao nosso redor. Em Mateus 5:13, Jesus nos chama de o sal da terra, destacando nosso papel em influenciar positivamente o ambiente em que vivemos. Ser sal é trazer a presença de Deus em nossas ações e palavras, promovendo a justiça, a paz e o amor. Agora, vamos explorar como podemos ser sal em nossas comunidades, aplicando esses ensinamentos de forma prática. Compromisso com a verdade. Seja um defensor da verdade e da justiça, mesmo quando for difícil. O sal preserva e impede a corrupção, assim como devemos preservar a integridade em nossas vidas. Ação transformadora. Inspire transformação ao seu redor, assim como o sal transforma o sabor dos alimentos. Envolva-se em ações que promovam o bem-estar e a dignidade das pessoas ao seu redor. Reflexão e crescimento espiritual. Use o simbolismo do sal como um lembrete para buscar continuamente a purificação espiritual através da oração, estudo da Bíblia e obediência aos ensinamentos de Cristo. Convido você a refletir sobre como pode ser sal em sua vida diária. Que possamos todos viver de maneira que reflita o amor e a justiça de Deus, inspirando outros a fazer o mesmo. Ao longo deste vídeo, exploramos como o sal, um elemento tão comum, carrega significados profundos nas Escrituras. Ele nos lembra da aliança inquebrável de Deus, da necessidade de purificação espiritual e das consequências do julgamento divino. Esses simbolismos nos convidam a refletir sobre nossa própria caminhada de fé, buscando viver de forma que honre a Deus e inspire aqueles ao nosso redor. Como podemos aplicar essas lições em nossas vidas diárias? Ao sermos sal da terra, somos chamados a trazer sabor e preservação espiritual ao mundo, vivendo de maneira que reflita o amor e a justiça de Deus. Esse é o canal Histórias Bíblicas. Inscreva-se para não perder nossos próximos vídeos. Se você gostou deste conteúdo, assista agora o vídeo sobre a história dos 3 homens que nunca morreram na Bíblia. Compartilhe suas reflexões nos comentários e nos diga como você tem sido sal em sua comunidade.